Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela sua TV Legislativa de Blumenau. Obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também na internet, no site da Câmara, que é o câmarablu.sc.gov.br. Nós começamos esta edição do TVL Comunidade dessa semana, recebendo aqui no estúdio do TVL Comunidade, então, o pessoal do Senai aqui de Blumenau. Está aqui com a gente a Ana Carolina Gomes Jacinto, que é aluna do Senai, e a Cristiane Maximiliano, que é professora do Senai aqui de Blumenau. Obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio inicialmente, mas vamos falar então do concurso internacional que a nossa aluna aqui do Senai de Blumenau. É blumenauense você, Ana? Não, eu sou paulista. É paulista, mas está há quanto tempo aqui em Blumenau? Há uns 10 anos. É blumenauense. A gente já adotou ela. É a sexta melhor do mundo em vitrinismo. Você foi a sexta melhor nesse concurso internacional lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, recentemente, é isso? Isso. O que é vitrinismo? Vamos começar explicando isso aí, pessoal que está em casa. O que é vitrinismo? Começando com você, professora. Depois a Ana fala um pouquinho mais aqui do prêmio dela. Na verdade, o vitrinismo ele faz parte, né, de uma ferramenta de marketing que é o Visual Merchandising. E o aluno ele é instigado a expor produtos de uma marca, então ele tem que traduzir o conceito dessa marca, deixar com que essa marca se torne atrativa, né? Realmente cativar o consumidor para que ele queira comprar aquele produto. Então, dentro da ocupação, ele leva isso a um nível bem profissional. Então, a Ana, durante os treinamentos dela e a prova dela, né, em todas as provas que ela já fez, ela tinha que estar montando um planejamento. Então, a gente instiga muito que o profissional, ele deva tanto fazer quanto saber planejar. A gente acredita muito que somente o trabalho vai ficar bom se ele fazer um planejamento, né? Então, planeja, monta projeto e depois o mesmo projeto que o aluno propôs, ele tem que executar na prática. Então, se eu quero um cavalo marinho na minha vitrine, eles têm que construir o cavalo marinho. Então, tudo que o aluno planeja e coloca num projeto, ele vem a executar. E a Ana, ela se formou no curso técnico em produção de moda no Senai, foi isso, Ana? Você se formou ano passado, mais ou menos ano passado. E como é que foi esse concurso, então, lá nos Emirados Árabes? Como é que foi a sua participação? Você esteve entre outros colegas do Senai pelo Brasil afora. Explique pra gente, por favor. Bom, a competição, ela durou 4 dias, mas a nossa estadia lá foram de 10 dias, tem os dias de preparação. Aqui de Santa Catarina tivemos 5 representantes, né, todos voltamos com uma medalha. E a competição em si, ela foi muito interessante, porque eu cheguei a visitar a edição aqui no Brasil, então foi muito diferente você ir como visitante e como competidor, é algo extremamente diferente. E principalmente por ser um país com uma cultura muito diferente da nossa. Então, além de participar de uma competição já ser uma experiência incrível, muito boa, a oportunidade de ter visitado esse lugar é um lugar tão longe, ter todo esse tipo de experiência foi muito interessante também. E tem pessoas de todo mundo, né? Sim. De várias habilidades, enfim, então ficar entre as 6 melhores, como é que foi isso para você? Então, é muito interessante porque você vê o quão boa é a nossa educação, né, no caso aqui, nessa área aqui no Brasil. Porque eu tinha competidores da Europa, né, que eu acabei ficando ali no páreo, então essas pessoas têm acesso à informação de maneira muito mais fácil, muito mais rápida, primeiro do que o Brasil, e a gente conseguiu se equiparar numa competição mundial. Então isso faz com que a gente tenha informações táteis do quão bom nós também podemos ser, independente da área, só você correr atrás das informações que você consegue se equiparar. Então eu acho que isso é o que mais contribuiu, assim, principalmente para o Senai Blumenau e para nós duas, que achávamos que para eles era tudo muito mais fácil, porque as grandes lojas estão ali na esquina, é muito mais simples, então a gente viu que a gente também consegue se equiparar. E a Ana Carolina tem 19 anos somente, uma jovem talentosa, professora, é isso? Isso mesmo, a Ana, ela iniciou com a gente, né? Ela foi nossa aluna na aprendizagem, aí foi quando ela me chamou a atenção em sala de aula. Então, a Olimpíada, elas são várias etapas, né? O aluno, ele passa primeiro por uma triagem dentro da escola, depois esse aluno representa a unidade, né? No nosso caso, Blumenau. Aí a Ana competiu representando Blumenau na estadual, daí ela ganhou, foi para nacional, aí ela ficou com prata, e aí então veio uma informação de que haveria um desempate, daí nós voltamos a treinar,
E aí no desempate a gente competiu contra Minas Gerais e daí no desempate a gente ganhou deles. Daí foi quando esse ano, em abril, a gente deu o start para o treinamento do Top One, né? Então a gente vê o aluno crescendo e evoluindo junto da gente, né? Ela começou, como eu falei, na sala de aula, na aprendizagem, nós convidamos ela para daí, após entrar para a Olimpíada, cursar o técnico, né? Então ela fez 2 cursos com a gente e depois, os últimos 2 anos, ela ficou dedicada à Olimpíada mesmo. Né? E o nome da competição é World Skills. É World Skills. Que aí envolve só mesmo o vitrinismo ou tem várias outras, na verdade, habilidades? Eu acho que são 52 ocupações técnicas, isso né? Mesmo. Então tem várias. Tem da área pessoas atuando em várias áreas, né? Tem da área tecnológica, tem da área de automação, construção civil. Então, assim, lá mesmo o espaço da competição era enorme, né? Era todo um centro de evento e ainda eles ergueram mais tendas, né? E tomou conta da cidade, assim, é um evento bem grande mesmo. Bacana. E você, Ana, teve lá com quem mais, assim, aqui do Brasil? A professora teve lá acompanhando, né, também, né, professora? Isso, eu estive visitando, né, eu não fiz parte, nas etapas anteriores eu sempre estive junto com a Ana, porque é o corpo docente quem avalia também, mas lá outra professora, no caso a expert da ocupação, quem acompanhou a Ana efetivamente na competição, né, eu estive só como visita. Como é que foi para você, Ana, lá com mais pessoas? Com quem te acompanhou? Foi a família junto, não foi? Não, família não. Mas a gente foi num grupo bem grande, porque todos os competidores e os experts iriam observadores externos também. Alguns técnicos regionais também puderam ir acompanhar. Então, só que a gente já tinha uma convivência prévia, porque desde abril nós morávamos basicamente juntos. Então foi muito legal findar todo esse processo, todo mundo competindo junto e indo o grupo inteiro. Então foi uma viagem num grupo bem grande. Essa é a medalha de excelência chamada? Isso. Por que é medalha de excelência? Explica pra gente. Porque mostra aqui pra câmera, isso. Existem algumas tabelas de pontuações dentro de todo esse campeonato, e daí quem tira acima de 700, certo? 700 pontos, é mais de 700 pontos. Isso. Daí são premiados com a questão de excelência. Então, tem pessoas que conseguiram mesmo o pódio, às vezes não conseguem excelência porque a pontuação é baixa. Então, pode ter pessoas que não conseguiram o pódio, como foi o nosso caso, mas que conseguem atingir os 700 pontos. Sobre o que você fez lá na Olimpíada Internacional, né? World Skills, explique, também queria que você comentasse. Você montou uma vitrine, planejou, montou, até para que as pessoas entendam um pouquinho mais desse mundo que você se tornou a sexta melhor de todo o planeta. Nessa edição foi um pouquinho diferente como funcionou a estrutura. Na última edição era só uma vitrine. Nesse caso, nós tínhamos de montar 2. Então, em 4 dias, basicamente 2 e 2. Então, na primeira vitrine, nós tínhamos tema, marca, um público bem definido e produto a ser exposto. E era uma vitrine vertical. Então, era acessório nessa primeira vitrine. Eu tinha 3 horas para planejar e apresentar um projeto, como se fosse no universo real, que você tem que primeiro mostrar para o cliente o que você está oferecendo para ele. E depois eu tinha 7 horas para executar. A segunda vitrine era de produtos de louça e eu tinha um patrocinador. Então, ele é como se ele tivesse me dado informações, eu não tive contato direto com ele, mas informações do que ele esperava dessa vitrine. E então, eu tinha produto, mas eu não tinha tema. E nessa vitrine era como se fosse uma adaptação também da realidade do vitrinista, que é quando você recebe um projeto e você tem que adaptar ou executá-lo simplesmente. Então, não tinha criação nessa vitrine. Então, eu tinha algumas obrigatoriedades de cor, de formas e materiais que eu deveria usar e expor todos os produtos que me fossem fornecidos. Então, foi basicamente nessa dinâmica que aconteceu. Muito difícil? Depende muito de prova. A prova do Mundial eu não achei tão difícil. É óbvio que fica difícil por conta do nervosismo e ser completamente outro ambiente e tudo mais. Mas eu já fiz provas mais difíceis no treinamento. Acho que nesse quesito a gente foi bem preparado, que já passamos por dificuldades maiores. Está bem preparada, então. Assim como curiosidade, professora, até a Ana pode ajudar também, participam somente alunos de escolas particulares ou também tem escolas públicas que participam dessa competição? Você diz no Brasil? Isso, no Brasil e também depois nessa internacional, né? No Brasil é o Sistema S, que é Senai, Senac. Que é da Fiesc, né? E aí o Instituto Federal também participou de algumas provas na última seletiva nacional.
E fora, eu acredito que sejam escolas profissionalizantes, mas aí não é um único sistema. Eu acho que o que nos torna tão forte, porque o Brasil ficou em segunda colocação geral no mundo, né? O que nos torna forte é justamente essa união que existe, porque a partir do momento que o aluno passa a ser top 1, eles moram em Brasília, como a Ana falou, né? Então, a Ana passou de abril até agora, em setembro, em Brasília. Todos os demais alunos estavam lá, então... Nós aqui temos um sistema único, né? Fora, eu acredito que sejam escolas mais focadas. Acredito que as escolas internacionais sejam, essa escola é boa em visual merchandising, aí escolhe um representante que vai para o país, né? Eu não sei se fora existe essa competição, essa competição em etapas, como aqui também essa união. O Senai de Blumenau tem se destacado nessas competições, né, professora? A gente tem um apoio muito grande, né? A unidade gosta da Olimpíada, então isso fortalece para que a gente mantenha essa constante busca, né, pela medalha ou pela profissionalização do aluno mesmo, então cativa bastante a gente. E a gente tem ganhado bons resultados, né? Para o estado foi a melhor colocação das últimas provas, nós ganhamos um ouro e 4 excelências, né? Foi o melhor das últimas competições. E na etapa estadual que nós tivemos, Blumenau ficou também em primeiro lugar com 8 medalhas de ouro. Então, espera-se que tenhamos 8 novos competidores na Rússia, né? Que é a próxima World Skills vai ser na Rússia. E é ano que vem? Não, é em 2019. 2019. A cada 2 anos acontece. Muito bem, você deve estar lá de novo ou não? Espero, quem sabe. A gente como espera competidora, não mais. Só tem uma participação. Só acompanhando agora. Quem sabe. Mas que bacana esse tipo de competição internacional que acaba mostrando para o mundo profissionais de excelência, né? Que são futuros profissionais. E a Ana já dá para dizer que é uma baita de uma vitrinista que se fala? Esse é o nome correto? É vitrinista, visual merchandising. Bacana. E você, apaixonada por esse mundo da moda e tal, da vitrine, o que te levou a fazer isso, hein, Ana? Mais jovem, enfim. Menina gosta de moda, não adianta, né? Os homens também que gostam, né? Eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse caso não é nem a parte de moda ou essa questão, é a questão da criação. Eu gosto muito da parte de criação. Então, como nessa profissão eu tinha que criar tudo do zero, isso era muito legal. E eu, no final, como eu tinha que executar tudo, não ficava algo só no imaginário. Eu tinha que criar e eu tinha que executar. Então, ver depois o que você imaginou pronto é muito legal, muito gratificante. E ver que as outras pessoas gostaram, ou tem alguns pitacos para dar, muda aqui, muda ali, isso é muito legal. Então, o que mais realmente me atraiu na área foi a parte de criação. Professora, incentivar essas questões dos alunos da criatividade, de ser o diferencial, qual a importância disso e como trabalhar isso também com os alunos? No seu dia a dia. Na verdade, eu gosto de dizer, né, que a gente brinca assim, que é o glamour da moda, né? Porque na nossa área não tem nada disso, né? Nós trabalhamos com ferramentas, então a Ana mexe com serra de cutico, furadeira, parafusadeira, tinta. Põe a mão na massa. Então ela tem que usar todos os EPIs, né? Então, respondendo a tua pergunta, né, eu acredito que o prazer da gente poder passar e deles ver, concretizar, como a Ana falou, é o que torna tudo prazeroso, né? Então, assim, a medalha ela é uma consequência do trabalho. Quando eu sempre digo, né, a Ana já é minha terceira competidora, que eu estou nesse processo de treinamento e eu sempre falo para o meu aluno, assim, o importante é você ir lá e você fazer o seu melhor, é fazer o trabalho como a gente treinou e o que vir disso é uma consequência. E eu acredito, assim, que a responsabilidade acaba ficando muito nas costas deles, né? A gente dá todo o preparo, tá ali acompanhando, mas são eles quem realmente trazem essas medalhas pra gente, assim, é o fruto de trabalho deles, assim, porque por mais que tu acompanhe ele sozinho na prova, a gente não pode ter contato, então eu acho que é um amadurecimento muito grande para o aluno, a gente vê o quanto eles crescem e isso, para mim, é o melhor retorno que eu poderia ter, indiferentemente de medalha ou resultado. Bacana, legal. Obrigado, professora, pela participação. Parabéns aqui a Ana Carolina Gomes Jacinto, aluna de Blumenau, do Senai, sexta melhor do mundo, portanto, em vitrinismo, nessa competição internacional envolvendo várias pessoas do mundo inteiro. Na semana passada foi lá essa conquista em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, né? Parabéns, Ana, que continue fazendo sucesso na sua carreira, tá bom? Obrigada. Que sirva de exemplo e de inspiração para outros jovens aí que também sentem que tem essa
esse dom, essa coisa da criatividade, de que podem ser diferenciais e tomara que inspire muitos jovens também. Parabéns, tá bom? Obrigada. Legal. Sucesso. Obrigado Obrigada. aqui à professora Cristiane Maximiliano, do Senai de Blumenau, também a Ana, estudante aqui do Senai, ela que cursou técnico em produção de moda lá no Senai e participou dessa competição internacional e ficou entre as 6 melhores do mundo todo. Vamos ao intervalo, a gente volta já aqui com o TVL Comunidade na sequência com uma outra entrevista. Até já. Mais de 5.000 cãezinhos são abandonados por ano em Blumenau. Chegando ao período de férias, esse número só aumenta. Faça sua parte. Não abandone seu melhor amigo. Dê amor a ele. TVL Comunidade pela TV Legislativa de Blumenau, dando sequência então ao programa dessa semana. Agora a gente vai conversar aqui com o Marciano Tribes, que é diretor da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município de Blumenau. Vai falar um pouquinho mais sobre essa campanha que foi lançada aí nesse mês de outubro, agora recentemente, de combate à esmola aqui na cidade, até porque a gente percebe que tem muitos moradores ainda de rua em Blumenau e tem crescido esse número de moradores de rua, por isso que o Marciano vai estar aqui com a gente falando dessa campanha que vocês lançaram justamente para tentar tirar um pouco de circulação esses moradores de rua, para que eles não venham para a rua e até como curiosidade, né, Marciano, já agradecendo a sua participação aqui com a gente, quanto é que chega a ganhar um morador de rua pedindo esmola aqui em Blumenau? Vocês têm ideia disso? Tudo bem? Tudo bem. Rodrigo, a tua pergunta ela é muito interessante. E isso revolta um pouco, por outro lado é importante a população saber, né? Então, um morador, uma pessoa, a gente chama de pessoa em situação de rua hoje, ela ganha aproximadamente entre 150 a 200 reais por dia, que pode passar inclusive esse valor. E isso, por uma conta rápida, 200 reais por dia, vezes 30 dias, né, do mês, ele ganha em torno de 6 mil reais, 5, 6 mil reais pedindo esmola, não é? As pessoas às vezes não se dão conta, dão lá R$1, R$2 ou R$5, acham, não, isso é... Mas ele passa o dia na sinaleira fazendo esse tipo de abordagem, ele consegue aí esse valor por mês, né? Isso dificulta o nosso trabalho. A população diz, não, a prefeitura não faz nada, é que dificulta o nosso trabalho, que a pessoa ela tem dificuldade de sair dessa situação, porque de alguma forma ela se torna confortável, né? Eu recebo lá o meu dinheiro, eu tenho lá, esse é um outro ponto importante, que a pessoa em situação de rua, ela mudou, né? Aquela pessoa que nós tínhamos há anos atrás, né? O chamado mendigo que andava lá com o seu cachorrinho e alcoólatra, esse mendigo ele está cada vez mais escasso. Nós temos uma pessoa em situação de rua, que é aquela pessoa que faz uso de substância psicoativa, muitos dele usam de crack, né? E aí eu falo isso para justificar essa busca pelo dinheiro, pela esmola, né? Que ele acaba usando esse dinheiro para consumo da droga, né? Então, o mendigo tem pouco. Tem pouco. Tem gente que está na rua por causa da droga, principalmente. Que está em situação de rua. Ele é morador, alguns, né? 20% dessas pessoas que estão hoje nas ruas de Blumenau são de Blumenau. Tem família aqui, né? Nós temos uma pessoa, por exemplo, que fica ali naquela região ali da FURB, né? É uma pessoa com nível superior, né? Então ela tem o 3º grau, é uma pessoa que tem família aqui, tem filhos, não é? Tem toda uma questão familiar, inclusive bastante interessante, né? Porém ela optou em viver na rua devido à situação do consumo do crack. Tem alguns pontos assim característicos já dos moradores, né? Que é esse na frente da FURB que você comentou, né, Marciano? Isso. Bem quase perto do ponto de ônibus ali na Rua São Paulo, depois que passa o IGP, né? Bem na calçada ali, aqui na frente do Grande Hotel, também na Alameda, também, né? Presença dos moradores. Eu sempre passo ali naquela alça que dá acesso ali a Rua Iguaçu, que tem um viaduto ali quando você desce a Ponte do Tamarindo sentido Paul Werner, ali também todo dia, né, eles moram, residem ali realmente. Isso. E eles são sempre os mesmos ou há uma rotatividade na rodoviária também é muito comum, né?
Não, há uma rotatividade. Nós temos meses do ano que nós vamos ter mais pessoas vindo a Blumenau. Agora, por exemplo, a festa, a Oktoberfest, acabou atraindo pessoas que a gente encontrava na rua, mas de onde é que é essa pessoa, né? Porque ela não era atendida pelos nossos equipamentos, que é o Centro Pop, o abrigo municipal e a abordagem social, né? Então, pessoas desconhecidas que vêm atraídas pela festa, até para tentar algum trabalho, acabam não conseguindo, ficam em situação de rua. Então, há essa oscilação, né, mesmo. Como agora, por exemplo, em novembro e dezembro, há uma tendência de nós diminuirmos as pessoas em situação de rua, porque elas acabam migrando para litoral, né? As pessoas se deslocam para o litoral e automaticamente elas vão, junto com essa demanda, atraídos novamente por facilidades em conseguir os recursos, né, para a sobrevivência deles, né? A tal da esmola, né? E essa campanha está aí mais ou menos há 2 semanas já em andamento, né, Marciano? Como é que ela se dá na rua? Ela chega até a população de que forma? Qual que é a ideia, o objetivo? Então, nós temos a publicidade acontecendo nos bus door, em alguns LEDs espalhados pela cidade, em alguns outdoors, né? E nós estamos também com a equipe em algumas sinaleiras, como no caso da sinaleira ali do Big Angeloni, né? Onde a gente distribui, são marca-páginas que a gente recomenda que a pessoa tenha dentro do carro, né? E quando abordado por alguma pessoa em situação de rua, em vez de você dar o dinheiro, você dá esse marca-página que tem o nosso endereço, tem o telefone da abordagem social. Importante que a população saiba que o município de Blumenau tem toda uma estrutura para atender essas pessoas. Elas não passam fome. Elas podem ser atendidas no Centro Pop com café da manhã, com almoço, com janta. Ou seja, eles não precisam daquela esmola porque o município garante para eles alguma alimentação, não é? Que inclusive a população pode conhecer esses equipamentos, né? O Centro Pop fica ali na Rua São Paulo, logo depois da Ponte Tamarindo, pode conhecer o espaço, ver como é feito o atendimento a essas pessoas, né? Lá nós tentamos encaminhá-las para agências de emprego, ou se ele tem a vontade para voltar para a cidade de origem dele, e ele está sem condições financeiras, inclusive nós podemos fornecer para eles a passagem para eles retornar para a cidade de origem deles. Como também eles podem acessar o abrigo municipal, se o caso for de abrigamento. Isso sempre vai ser avaliado pelas técnicas do Centro Pop, mas tem esse serviço oferecido. Então, eles não precisam da esmola que é dada pela população de Blumenau, que é importante até salientar, que é uma população solícita, ela quer ajudar e por isso doa, não é? Mas ao doar, ela não está necessariamente ajudando essa pessoa. Ela pode inclusive estar oferecendo aqueles R$5 que pode ser mais uma pedra de crack e que pode levar essa pessoa a fazer algum delito, por exemplo, ou para a sua própria vida pode ser a última pedra, né? Você, Marciano, é especialista nesse assunto aí das drogas e tal, né? Então, quer dizer, a maioria das pessoas que está na rua realmente é usuário de drogas, e aí as pessoas já gera uma preocupação, porque se o usuário de droga, muitos crimes, furtos, enfim, roubos que acontecem, estão ligados também com as drogas. Então aí gera, esse negócio do medo das pessoas, dos moradores de rua, o preconceito, mas principalmente o medo, né? E à noite, enfim, as abordagens na sinaleira, então tudo gera uma preocupação também na comunidade, né? Gera uma preocupação e nós estamos trabalhando nisso, Rodrigo, porque é importante, assim, ainda temos uma cidade que é fácil de trabalharmos algumas políticas públicas para nós amenizarmos isso. Se nós pensarmos, por exemplo, nas Cracolândias de São Paulo, se tornou um grave problema. E como é que se resolve isso, né? Não é tão simples assim. Mas, em Blumenau, isso ainda é possível. Nós temos já alguns focos, que não sei se nós poderíamos já chamar de Cracolândia, mas já nos preocupa muito, né? Por exemplo, na rodoviária, né? Existe lá uma laje, um espaço, não na rodoviária, do lado, né? Onde nós tivemos aí um foco bastante intenso, e inclusive com violência, né?
onde os próprios usuários de crack acabam se agredindo uns aos outros, né? Mas também trabalhamos isso em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda de Trânsito, né? Para coibir esses espaços, esses lugares, né? Então estamos fazendo esse trabalho. Isso é importante. Marciane, quando o morador de rua, né, o pedinte, o mendigo, enfim, como queiram chamar, ele aborda o cidadão ali na sinaleira, a pessoa está caminhando, ele aborda pedindo esmola e às vezes tem criança junto com a pessoa, com o pedinte, como é que a comunidade deve agir? O que a pessoa deve fazer? Qual é a primeira atitude? A primeira atitude que ele deve fazer é entrar em contato com o Centro POP, onde dentro do Centro POP existe um equipamento chamado abordagem social, e a abordagem social vai ser acionada e vai em loco, vai lá na sinaleira, no local que está acontecendo para fazer a abordagem. Se tiver criança, Rodrigo, criança é trabalho infantil, não pode, de jeito nenhum, não pode nenhum outro tipo de comércio em sinaleiras, por certo, né? O Código de Trânsito proíbe, né? O espaço da via é usado para carros e pedestres atravessarem de um lado para o outro, não para fazer comércio, né? Mas quando tem o caso de crianças envolvidas, a abordagem ela está orientada para que seja feito imediatamente esse contato com essa situação. E esse também é um foco da campanha, desse combate ao trabalho infantil? Esse também é um foco. São duas frentes, né? Não preciso de esmola, preciso de futuro. Não preciso de trabalho, preciso de futuro. O trabalho, no caso de trabalho infantil, não é? Isso é importante ser dito. Porque às vezes, né, a população, mas a criança, esse negócio de adolescente não poder... Não, pode e deve trabalhar de forma pedagógica, né? Agora, esse trabalho... onde ele é usado pelo adulto, colocado em risco em cima das vias, isto é proibido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e precisa ser feita essa abordagem para nós não termos problemas mais sérios. Estive recente num outro estado, onde estão com dificuldades muito grandes para tirar essas crianças trabalhando na rua. Depois que foge do controle é mais complicado, né, Marciano? Quantas pessoas que estão morando na rua hoje em Blumenau? Qual que é o número? Nós tivemos um número que foi feito um levantamento pelo coordenador da abordagem social, o Dari, e ele constatou em questão de um mês de trabalho, um mês sendo atendido pela abordagem social e pelo Centro POP. 316 abordagens. CPFs diferentes, ou seja, pessoas diferentes. Mais de 300 pessoas, então. Mais de 300 pessoas. Que moram na rua hoje em Blumenau. Com certeza mais de 300. É um número bastante expressivo já, né, Marciano? Bastante Se for grande. comparado a alguns anos, né? Bastante grande. A gente via pouco, então está aumentando esse número? Está aumentando isso devido a um outro fenômeno, que é o fenômeno do uso do crack, que mudou completamente a forma de nós entendermos a pessoa em situação de rua, né? Que eu já mencionava antes. Então, nós temos um morador de rua antes do fenômeno crack e um morador de rua pós-fenômeno crack. E o fenômeno crack já não é de agora, né? Já tem um tempinho também, né? Ele surge aqui década de 80 nos Estados Unidos e década de 90, para o final da década de 90, que chega no Brasil, né? E claro, dali para frente, nós começamos a discutir, inclusive a nível nacional, a problemática do uso de droga. Talvez, é difícil dizer isso, mas devido a este problema, que alguns especialistas chamam de uma epidemia, né? Depois dessa epidemia do crack, entra na pauta da política pública nacional a fala sobre droga e o que fazer com os usuários de droga. Vamos fechar com o contato do Centro POP, então, que faz esse atendimento, essa abordagem. O telefone as pessoas podem buscar na internet, no site da Prefeitura, mas relembrando o endereço, então, ali, Marciano Trebeza, na Rua São Paulo, perto da Ponte do Tamarindo, é isso? Isso. Passou a Ponte do Tamarindo, à esquerda tem a Bilbichos, logo do lado da Bilbichos fica o Centro POP. E tem atendimento diário, final de semana também? Tem. Não fecha sábado e domingo só é reduzido o tempo das 8 da manhã até as 13 horas da tarde. E tem o veículo de vocês que fica circulando também na cidade, né? Tem o veículo também.
Muito bem, então é importante esse trabalho, né, de combate às pessoas que estão na rua, não de combate para exterminar eles, né, mas para que eles tenham trabalho, para que voltem, quem sabe, para a sua cidade ou atuem também aqui na cidade para que tenham algum serviço, para que a gente possa diminuir esse número, porque mais de 300 moradores de rua é um número realmente que chama atenção e é um problema da cidade que a cidade precisa avançar e tentar diminuir esse número cada vez mais, né, Marciano? Com certeza, e para isso nós pedimos a ajuda de todo cidadão de Blumenau, né, toda pessoa que passa pela cidade de Blumenau, a nos ajudar, não é? Ajudar o município com essa problemática. Quer dizer, o cidadão blumenauense, ao não dar esmola, ele vai ajudar o nosso trabalho para que a gente consiga atraí-lo para dentro dos nossos espaços, e dentro desses espaços nós vamos fazer todo um trabalho com eles. A nossa intenção é que ele consiga ultrapassar essa situação de rua, que ele volte a ter um emprego, uma casa, ou seja, que ele consiga vencer na vida como qualquer outra pessoa. Exatamente, uma família, né, que é muito importante hoje em dia. Importante. Marciano, obrigado pela participação, um abraço, bom trabalho. Igualmente, agradecemos esse momento. Marciano Tribes, que é diretor da Secretaria de Desenvolvimento Social, foi nosso entrevistado aqui nesse segundo bloco do Comunidade para falar dessas campanhas que estão sendo feitas pela assistência social aqui no município, especialmente essa questão aí das esmolas, né, envolvendo os moradores de rua. Com isso a gente fecha o TVL Comunidade dessa semana. Muito obrigado você pela companhia. Lembrando que o programa está disponível também na internet, é só acessar o site da Câmara, que é o câmarablu.sc.gov.br. Um grande abraço, continue aqui na TVL, o canal da comunidade, e até a próxima. Tchau, tchau.